Olá, alunos! Vamos iniciar agora a aula 3 de processo de fabricação. Na aula de hoje, nós vamos falar mais sobre o torneamento. Vamos conhecer melhor o nosso torno universal, tá bem? Vamos falar sobre as principais operações de usinagem com o torno. E também vamos conhecer aí os anéis graduados, vamos conhecer melhor esse equipamento da máquina, tá bem? Pessoal, então, nosso objetivo, né, pessoal, conhecer esse cara, ele que é o grande astro aí da nossa aula, o torno universal, tá? Vamos também falar sobre as suas principais operações e conhecer o anel graduado, né, do torno. Pessoal, basicamente nós vimos, né, nas aulas anteriores, basicamente para que haja a usinagem por torneamento, pessoal, nós necessitamos de 3 movimentos, né? O movimento de corte, tudo bem? Que é o movimento de rotação da peça, tudo bem? Nós precisamos também do movimento de avanço, que é quando a ferramenta avança sobre a peça. Nós vamos ver isso hoje, tá bem? Hoje a gente vai colocar o torno aqui, vamos usinar a peça, vamos fazer essas operações e vocês vão perceber que o movimento de corte ele é feito através do quê? O movimento de rotação da placa, tá bem? E o movimento de avanço da ferramenta, tá? Contra a peça. E o terceiro movimento, né, pessoal, que nós falamos, né? Na aula passada a gente trabalhou ele, né? O AP, a profundidade de corte, tá bem? Então, os 3 movimentos básicos para que haja o processo de torneamento. Olá, pessoal, com o torno nós podemos executar, pessoal, usinagens externas, tá bem? Então a gente consegue fazer um cilindro externo. A gente consegue fazer também com uma ferramenta, uma barra, né? Uma ferramenta de tornear interno. A gente consegue usinar uma superfície cilíndrica interna, tá vendo? Com o torno também, pessoal, é possível fazer usinagem de ângulo, professor? Também. A gente pode fazer cone utilizando os carros superiores, certo? O carro superior do torno, a gente vai aprender essas operações também, tornear cônico, tá? A gente pode tanto usar o carro superior, usinando externo, quanto também fazer ângulo interno. Eu fiz muito esse tipo de usinagem, tá? Ângulo externo, interno e fazer o fechamento, né? Tá? No torno, tudo bem? Também é possível fazer a usinagem de ângulo, depois nós vamos conhecer mais para frente, que é deslocando o contraponto, tudo bem? Mais para frente o professor vai falar sobre isso. Olá, pessoal. Professor, também é possível fazer rosca no torno? Muito bem, é possível roscar no torno, tá? Olha lá. Nós podemos fazer tanto rosca externa quanto rosca interna, tá vendo? Ó? E tanto rosca à esquerda quanto à direita também, tá, pessoal? Ó. Olha o desenho aqui, a gente vê, né? A ferramenta, aí diferencia aqui é só a posição da torre, né? No caso aqui, a posição da ferramenta, né? Tá? Se é do lado direito e do lado esquerdo. Pessoal, não só estas operações que nós vimos, torneamento externo, torneamento interno, cone, né, rosca. O torno faz uma série de outras operações, tá? Ele é uma máquina extremamente versátil, tá, pessoal? O torno ele é extremamente versátil. Com o torno a gente consegue executar muitas operações, né? Inclusive até fabricar peça quadrada. Dá para fazer no torno? Sim, dá para fazer até peça sextavada, né, no torno. Então ele é uma máquina assim, realmente ela é extremamente versátil, tá? Olha só, então a gente consegue ver aqui, pessoal, ó. Professor, é possível furar no torno? Sim, é possível furar. A gente tem como fazer alargar também, né, uma outra operação. Recartilhar, pessoal, é possível fazer no torno também, tá? Rosquear com macho, né? A gente falou roscar com uma ferramenta de roscar, mas é possível roscar com macho também e também com cocinete, tá? É possível fazer essas operações também no torno. Olá, pessoal, esse aqui, né, é um torno, certo? Esse é um torno grande, né? O professor colocou aqui na imagem para vocês verem. Existem tornos maiores ainda que esse, são tornos gigantes, tá? A gente até viu lá no filminho, lá na primeira aula, aqueles tornos verticais, né, que são enormes e tal.
Existe até maiores do que aqueles, tá, pessoal? Existem máquinas gigantes. E aí, é aquele negócio, se precisa fazer peça gigante, tem que ter uma máquina gigante. Olha lá, pessoal, o torno universal, pessoal, nós chamamos, ele é uma das máquinas ferramenta. Por que nós chamamos de máquina ferramenta, né, pessoal? Porque são máquinas que fabricam outras máquinas, tá? Então, com o torno a gente vai fabricar injetora, vai fabricar prensa, né? Vai fabricar outros tornos, tá? Então, assim, ele é uma máquina ferramenta, ou seja, é máquina que serve para construir outras máquinas, tudo bem? Ou partes dessas outras máquinas, tá bom? Pessoal, aí é aquele negócio, basicamente, se a gente conhece esse torno, a gente vai conhecer os outros tornos, porque os movimentos são bem próximos, mesmo ele sendo, professor, mas se for CNC, pessoal, é lógico que a base do CNC é a estrutura dele, todo o desenvolvimento dele, ele é uma evolução desse torno, mas basicamente os conceitos são o mesmo. São os mesmos conceitos, tá bem? Só que, lógico, mais avançado e tal, né? Mas é a mesma base, né? Tudo bem? Olha lá, pessoal, aqui algumas partes do torno, né, pessoal, ó, tá? Então, nós vamos ver, né, pessoal, sempre, né, ó, tá? Olha lá, pessoal, aqui são as partes comuns do torno, tá? Bem? E aí o que vai diferenciar, né, pessoal, é a capacidade, né, de produção dessas máquinas, né, tá? De tamanho, né? Tem tornos menores, tem tornos maiores, aí varia, né, tá? Em função aí do diâmetro que ele pega e o comprimento. Tem torno que é 10 metros, né? Tem torno que barramento de 500, 600, 1 metro de diâmetro, tá? Então depende aí, né? Tem vários pontos. Pessoal, antes de iniciar, sempre, né? A gente vai ver isso. Devemos lubrificar a máquina, tá, pessoal? Essa lubrificação é fundamental, tá? Para você manter essas máquinas, aumentar a vida útil dela, né? Aquele negócio, o torno, pessoal, ele é uma máquina, assim, bem forte, bem resistente. Então, assim, se a gente faz a manutenção corretamente dela, né? Trabalha corretamente, vai fazendo, né, a manutenção preventiva, né? Você evita de ter que fazer manutenção corretiva, né? Tudo bem? Então, é necessário lubrificar a máquina, tá? Sempre, todo dia. Antes vai usar, lubrifica. Né? Depois que termina, limpa tudo, passa um olhinho de novo, tá bem? Olha lá. Pessoal, o torno, então, nós vimos, ele possui o cabeçote fixo, tá? O cabeçote fixo, pessoal, é onde vai ter a caixa de engrenagens, tá? Vai ter o eixo árvore, tá vendo que aqui, pessoal, ó, a gente vê a placa, tá vendo? A placa fica montada no eixo árvore, tá? Por que eixo árvore, pessoal? Porque é o eixo principal. É onde fica a placa, é onde a gente vai prender a peça, bem? Então o eixo árvore, por que nome árvore? Porque ele é o principal. Ele é o eixo principal da máquina, tá? Olha lá. Aqui, pessoal, ó, essa aqui é um exemplo de caixa de engrenagem. Esse aqui é o Tormax, né, o torno home, tá? Então, aqui, pessoal, ó, é que tá sem a placa, tá? Mas a placa do torno vai montada bem aqui, ó, tá? Ela vai montada bem aqui na ponta. Então, você encaixa, rosqueia a placa, tá? Esse cara aqui é o eixo árvore, tá vendo que ele vem até aqui, ó, tá? Ele é vazado, tá, pessoal? Por que vazado, senhor? Você pode pôr peça dentro. Você vai usinar uma barra, por exemplo, a barra fica lá dentro, tá? É possível também, tá? Aqui, pessoal, tem uma série de engrenagens. Aqui, ó, dá para ver aqui que tem uma série de alavancas, tá vendo, pessoal? Essas alavancas, cada vez que você encaixa ela numa posição, você tem uma rotação de saída aqui, ó, no eixo árvore, tá bom? Então, professor, então varia, eu consigo ajustar a velocidade do torno aqui com essas alavancas. Isso mesmo, tá? Ah lá, essa caixinha aqui, pessoal, ó, ela tá embaixo aqui, ó. Aqui é a caixa de engrenagens, tá vendo, ó? Aqui é onde tem a placa, aqui é o cabeçote fixo. Essa parte aqui, pessoal, é a caixa Norton, tá? Essa caixa Norton, pessoal, ela é uma caixa com uma série de engrenagens, tá? Ela vai receber a rotação do eixo, a rotação
da caixa de engrenagens do eixo árvore, certo? A caixa principal, através do recâmbio, que a gente já vai ver, certo? Ele vai transmitir a rotação para essa caixinha. Essa caixa, pessoal, ela distribui a rotação para os acionamentos do avanço automático do torno, tá bom? Então, esse cara aqui, ele é o responsável pelo avanço automático do torno, tá bom? E aí, cada vez que você encaixa aqui, ó, cada vez que você mexe aqui tem uma série de alavancas, né? De manípulos, né? Então, você vai girando ele, conforme você vai posicionando esse cara aqui, ele vai mudando a engrenagem aqui dentro. Tudo bem? Por isso que só pode mexer nessas engrenagens com o torno parado, assim como também, né, pessoal, aqui, ó, vou voltar aqui, né, Pessoal, aqui é a mesma coisa. Eu só posso mudar a engrenagem com o torno parado, tá? Professor, mas não é tipo o câmbio do carro. Pessoal, é tipo o câmbio do carro, muito bem. Você está lá em primeira, a placa vai estar girando devagar. Você engata a segunda e vai mais rápido, certo? O torno é a mesma coisa. A diferença é que lá no carro você tem uma embreagem. Você aperta a embreagem e muda a rotação, certo? Muda a velocidade. A máquina não tem essa embreagem. Então, qual que é a embreagem? Você para a máquina, espera ela parar. Parou, aí você muda a rotação. Tudo bem, pessoal? Então, esse cara aqui funciona como se fosse o câmbio do carro mesmo. Tá? Tem que estar parada a máquina. Tem que estar parado. Tudo bem, pessoal? Não pode trocar, né? Porque essas engrenagens são engrenagens de dentes retos. E o que acontece? Você só consegue engrenar essas engrenagens, certo? Se elas estiverem paradas, tá? O câmbio do carro tem um sistema diferente e tal, que você consegue mudar a posição das engrenagens lá, ele tem um sistema interno e tal, né? Umas coisas mais sofisticadas que você muda em movimento. O torno já não é assim. Então você tem que parar e esperar ele parar. Não é só desligar a máquina, não. Você para, você tem que esperar a máquina parar mesmo, para daí você poder vir e mudar os dentes. Tá bem? Olha lá, pessoal, que legal. Aqui é a mesma coisa. Tem que estar parado também o torno para mudar. Também tem que estar parado, tá? Senão você vai danificar aí sua máquina, tá? Então esse cara ajusta a velocidade. Professor, o cabeçote fixo, a gente ajusta a rotação da placa. Muito bem. A caixa Norton, a gente ajusta o quê? A gente ajusta a velocidade de avanço aqui, ó, no varão do torno. Tudo bem? Que é responsável pelos avanços automáticos dos carros. Tá bom? Ó aqui, pessoal. Esse cara é o recâmbio. O que é o recâmbio, pessoal? Ele é um trem de engrenagens. O que é um trem de engrenagem? Pessoal, quando a gente tem uma série de engrenagens encaixadas, né, em série, certo? Ó, como aqui, né? Por exemplo, ó, 1, 2, 3 engrenagens, tá vendo? Então, aqui, pessoal, a gente tem um trem de engrenagens, certo? Tá? E aí o que acontece? Aqui, ó, a gente tem uma rotação, tá vendo? Tá? A rotação que sai do eixo árvore vem para essa engrenagem, que vem para essa engrenagem, certo? Que transmite, ó, para a caixa Norton. Tá vendo essas alavanquinhas aqui, ó? Esses manípulos? É onde a gente ajusta a velocidade de avanço, que é a rotação que vai sair. Tá vendo? Tem um varão aqui, ó. Esse varão, pessoal, ele é responsável, certo? Pelo avanço automático da máquina, tá? E o barramento, né, pessoal? O barramento, tá? Aqui, pessoal, ó, a gente tem o carro principal, certo? Ó, bem, depois a gente vai ver ele, vamos conhecer o torno aqui. Então a gente tem o carro principal, tem o carro transversal, o carro superior, que é onde fica montada a ferramenta, tudo bem? Aqui, pessoal, ó, a gente tem o barramento, ó, tá? Olha o barramento aqui, ó. Pessoal, o barramento é a parte principal da máquina, tá? O barramento, pessoal, ele é o chassi da máquina. É ele que vai garantir a precisão da usinagem, vai garantir paralelismo, estabilidade da usinagem. Tudo bem, pessoal? Então, a qualidade da peça que vai sair do seu torno, lógico, depende muito do operador, mas também vai depender muito da qualidade, né, da qualidade do barramento, certo? Da geometria da sua máquina. Se o barramento tiver gasto,
né, a geometria dela vai embora, certo? Você perde. Você vai perder qualidade de paralelismo, cilindricidade, coaxialidade, circularidade. Tudo bem, pessoal? Então a parte geométrica, né, vai ficar comprometida da sua peça, tá? Professor, então tem que cuidar do barramento. Pessoal, tem que cuidar. Tem que estar sempre lubrificado, sempre limpo, tá? Tudo bem? E aqui, né, pessoal, o carro, a gente vai conhecer daqui um pouquinho melhor o carro principal, né? E aí, em cima desse carro principal, nós vamos ter os outros carros. O carro transversal, o carro superior, o porta-ferramentas, o castelo, tá bom? O professor já vai mostrar rapidinho para vocês. E o cabeçote móvel, né, pessoal? Ó, aqui, ó, nesse slide, olha ele aqui, ó. Esse é o cabeçote móvel, tá vendo? Então eu tenho o cabeçote fixo aqui, ó, nessa extremidade. Ó, a placa tá aqui, né, ó, certo? O eixo árvore. Do outro lado, eu tenho esse cara aqui, ó, o cabeçote móvel, ó. Opa, perdão. Olha lá, pessoal, o cabeçote móvel, a gente vai colocar o contraponto para poder alinhar a peça. O contraponto também serve para a gente montar, fazer uma usinagem entre placa e ponta. O ponta, ele não é só para alinhar a ferramenta, certo, pessoal? Ele também serve para a gente montar e trabalhar entre placa e ponta, tá? Ele é um auxiliar aí da usinagem, importantíssimo, né? Então aqui a gente tem o cabeçote móvel. Por que é móvel, professor? Porque ele se movimenta, né, sobre o barramento, tá? Por isso que é móvel. O outro é fixo, ele não se mexe, certo? Onde está a placa é fixa. Mas esse carinha aqui, ele se movimenta, tá bom? Aqui, pessoal, ó, aí nós temos aqui, ó, podemos montar um mandril aqui no cabeçote móvel. A gente pode montar um mandril, prender uma broca para fazer uma furação, prender um macho para fazer uma rosca, prender um alargador para alargar a peça. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, aqui o cabeçote móvel, ele vai nos auxiliar aí numa série de operações também, tá? Então ele tem várias funções aí no torneamento, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer o nosso torno? Olá, pessoal, esse aqui é o nosso torno, certo? Ele é um torno universal, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos o cabeçote fixo da máquina, tá? Bem. Olha lá, pessoal, esse cara aqui, ó, é o que o professor falou, o eixo árvore, tá vendo, pessoal? Tá montada a placa, tá vendo? A placa de 3 castanhas, que a gente vai prender a peça, é onde a gente prende a peça, tá? Então aqui, ó, nós vamos ter o eixo árvore, tá bom, ó? Bem. Aqui eu tenho o cabeçote fixo, né, onde eu vou ter a caixa de engrenagens, onde a gente ajusta a rotação, tá? Aqui embaixo, pessoal, é a caixa Norton, tá? Que a gente ajusta a velocidade de avanço que a gente quer. Então, cada vez que eu posiciono, cada posição aqui que eu ajusto essa alavanca, eu mudo a rotação desse cara aqui, ó. Aqui, pessoal, é que nós temos o varão, né, ó, tá? Bem? Que vai estar transmitindo a rotação para esse cara aqui, ó. Tudo bem? Olha lá, pessoal, esse cara aqui é o carro principal, ó. Aqui, pessoal, é o barramento do torno, tá? Bem? Então, cabeçote fixo, caixa Norton, eixo árvore, né, pessoal? Ó, que é onde está a placa, tá? Barramento do torno, tudo bem, ó? O barramento. Aqui, pessoal, ó, o carro principal do torno, ó, tá vendo, ó? Conforme eu movimento essa alavanca, tá vendo que eu movimento todo o conjunto, ó? Movimento todo o conjunto, ó. Tá bom, ó? Ó lá, todo o conjunto eu movimento. Por isso que é carro principal. Ele é o principal, ó, tá? Aí, pessoal, nós vamos ver melhor depois, né, tal. Na próxima tomada a gente vai estar usinando. Mas esse carinha aqui, o que é essa alavanquinha aqui, professor? Ó, esse cara aqui, pessoal, ele é responsável por dar a penetração da usinagem. Esse é o carro transversal, ó, tá bom? E esse carinha aqui, pessoal, ó, aqui eu tenho o castelo, tá vendo, pessoal? Nós vamos ver aqui, já na sequência, aqui é onde eu monto a ferramenta, no castelo, tá? Por isso que, aonde eu tenho a montagem do castelo, eu tenho um outro carro aqui, ó. Ele é tipo um ajuste fino do torno, para a gente ajustar a medida. Esse cara aqui é o carro superior,
ou também conhecido como carro porta-ferramentas, tá? Por conta do castelo ficar acoplado nele, tá bem? Aqui, pessoal, olha que legal. Esse cara aqui, ó, né? Esse cara, pessoal, ó, é o carro, o cabeçote móvel, ó. Lembra que o professor falou sobre ele, que ele se movimenta? Por isso que ele é chamado de cabeçote móvel, tá vendo? Ele se movimenta, tá? Aqui, pessoal, ó, nós temos o contraponto, tá? Olha lá, ó. Aqui no cabeçote móvel, nós vamos ter aqui a alavanca, certo? Ó, bem? Olha lá. Aqui a gente pode avançar e recuar, certo? Ó. Aqui é o mangote, tá? O mangote, contraponto. Essa aqui a gente trava, se eu quiser, tá vendo? Ó? Tá? Mas, lógico, a gente não quer, tudo bem? Tranquilo, pessoal? Ó. Então, aqui nós temos algumas partes do torno, tá bem? Nós vamos fazer o seguinte. Agora, o professor vai focar ali agora para mostrar para vocês o sistema de acionamento, né? O motor elétrico, as correias, certo? A gente vai ver melhor ali a transmissão, tá bom? O recâmbio, né? Tudo bem? O trem de engrenagens, correto? Vamos agora verificar aqui como funciona ali o acionamento da máquina. Olá, pessoal. Então aqui, ó, o professor vai abrir essa caixa aqui, ó, para a gente poder ver a parte interna aqui, tá? Pessoal, a máquina está desligada, tá bem? Então a gente não corre risco, tá bom? Mas a máquina também tem um sensor aqui, tá? Que se você abrir essa caixa, ela não liga, tá bom? O professor vai mostrar aqui para vocês, ó. Então essa aqui é a proteção, tá, pessoal? Ó, tem que ter, toda máquina tem que ter, para que não haja acidentes. Olá, pessoal. Aqui então nós vamos ter o motor elétrico também, ó, tá? O motor elétrico, pessoal, ele transmite a rotação aqui para a caixa de engrenagens, tá? Que por sua vez transmite para, né, o eixo árvore, tá vendo? Esse eixo aqui, ó, ele é furado, é o eixo árvore, tá bom? Bem? Então a rotação do motor elétrico, nesse caso, vem para o eixo árvore, tá bom? Tá? Ou para a caixa de engrenagens, tá bom? Esse torno aqui, né, depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? A transmissão dele é por correias, tá? Para o eixo árvore, tá bom? É uma transmissão por correias, tá? Aqui, pessoal, nós temos uma engrenagem aqui, bem na saída do eixo árvore. E ela vai transmitindo, tá? Ela vai transmitindo a rotação, né? Primeiro passa para essa engrenagem maior aqui, tá vendo? Ó? Então, ó, tá vendo o movimento aqui, ó? Estou movimentando com a mão aqui a placa, ela transmite para essa engrenagem, que transmite para essa menor, que daí transmite para essa maior, certo? Aqui dentro tem uma outra menor, certo? Que daí transmite para essa outra engrenagem maior. Ou seja, aqui, ó, isso é um trem de engrenagens, tá vendo? Uma série de engrenagens montadas, tudo bem? Em série, tudo bem? Tá vendo? Elas estão encaixadinhas e para que aqui, ó, tá vendo, ó? Essa daqui, ela gira numa velocidade. Observe que essa aqui gira bem devagarzinho, tá vendo, ó? Essa aqui gira rápido, ó. E essa bem devagar. Tudo bem, pessoal? Então, dependendo da montagem que eu fizer aqui, ó, professor, essa montagem então pode ser alterada? Sim, pessoal, depende da velocidade que eu quero. Eu altero a posição das engrenagens, tá bom? E eu vou ter uma velocidade diferente aqui na saída do avanço, tá bom? Aqui, pessoal, ó, nesse eixo, nós vamos ter aqui, ó, aqui essa caixinha. Aqui, pessoal, ó, é a caixa Norton, onde a gente ajusta, tá bem? A velocidade de avanço do torno, tá bom? Então, motor elétrico, eixo árvore, caixa de engrenagens, tá bom? Depende, né? Essa máquina vai direto, mas geralmente vai para uma caixa de engrenagens, depois essa caixa transmite para o eixo árvore. Do eixo árvore tem uma saída, né, ó, que vem para cá para transmitir a rotação para a caixa Norton, ou também conhecida como caixa de avanço do torno. Tudo bem? Pessoal, ó, então aqui, tá vendo? Aquela rotação que o professor estava mostrando, ó,
que nós temos nessa engrenagem, ela transmite, aqui tem uma caixinha aqui, tá? Uma caixa de engrenagens aqui. Então a rotação vem para esse eixo e aí ele fica uma rotação fixa. E aí cada vez, se eu movimentar aqui, ó, o manípulo, colocar no B, tá? Ó, se eu coloco no B, eu tenho uma velocidade. Se eu coloco no A, eu tenho outra velocidade de avanço, tá vendo? Olha lá. Então, cada vez que eu vou alterando aqui, pessoal, ó, às vezes é um pouco difícil para alterar, então a gente mexe um pouco a placa, né? Para a gente poder fazer essa alteração, tá bom? Olha lá, ó. Tranquilo, pessoal? Aqui, nesse tipo de máquina, né? Como ela é uma transmissão por correias, tá? Então, cada posição que eu coloco a correia, tá? Eu tenho a posição 1, 2 e 3, tá? Então, montagem 1, 2 e 3, tá? E aí é o seguinte, se eu faço a conexão do motor elétrico direto com o eixo árvore, que é o que nós temos aqui agora, é como a nossa máquina montada, então eu tenho uma montagem AC. Eu tenho rotações maiores, tá vendo? Ou seja, mais altas. Se eu fazer a mudança da correia e fazer uma montagem motor, né, eixo B para o C, aí eu vou ter a montagem BC. E aí eu tenho 1, 2 e 3, aí eu vou ter esses RPMs, ó, RPMs mais baixos. Então, aqui nesse caso desse torno, a rotação ela é ajustada conforme a posição, pessoal, dessa correia principal aqui, tá vendo? Ó? Então, 1, 2 e 3. Na 1 eu vou ter essas rotações, ou 500 ou 150. Na 2 eu tenho 1000 ou 300. E na 3 aí eu tenho, né, 2000 ou 600 RPMs. Tudo bem? Aí dependendo da posição que eu vou querer. No caso, eu estou na posição AC1, tá? Eu estou na posição AC1. Então, a minha máquina está ajustada com 500 RPMs. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, é isso aqui agora. Ah, isso aqui, pessoal, é quando essa alavanca serve para quê, professor? O senhor não falou. Ó, se eu quero o avanço, né, da direita para a esquerda, ou se eu quero, né, o avanço da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, esse aqui, né, eu quero que a ferramenta volta ou quero que ela avança, né? Depende da direção que eu quero. Quero que vá para a direita ou para a esquerda. Geralmente, né, pessoal, 99% das vezes, a gente quer que ela vá para a esquerda. Então, eu deixo para cá. Olha lá. Eu deixo nessa posição aqui a alavanca. Tudo bem, pessoal? Então, avanço, direção do avanço, certo? RPM, né, a frequência da máquina, tá? E aí, fechamos, tá bom, pessoal? Esse é o nosso torno, tá bom? Aí agora, vamos conhecer as operações. Olá, pessoal. Aqui, então, nós temos a placa de 3 castanhos, né? Pessoal, a placa universal, 99% das vezes a gente usa a placa de 3 castanhas, tá? Mais utilizada. Essa placa, pessoal, ela é extremamente versátil, porque a gente consegue prender a peça pegando por fora, que a gente vai fazer agora também, a gente vai prender uma peça nessa situação, mas nós também podemos prender a peça, se for uma peça em forma de disco, certo? Se for uma peça que vem o tubo mecânico, né, que é um tubo com uma espessura maior para a gente fabricar peças, né? Também utilizado, e a gente pode prender, se for uma peça anelar como essa, a gente consegue prender por dentro para fazer a usinagem externa, né? Eu fabriquei muitas peças assim, eu prendia por fora dessa forma, tá vendo? Ó? Que também existe também, olha lá, tem a castanha invertida, ó. Olha lá, então você vira a castanha, né? Numa outra posição, você inverte, tá? A castanha, monta a castanha invertida, tá? O professor vai mostrar isso aí para vocês também, tá? Como faz isso. Olha lá, a gente monta a castanha invertida, olha que legal, e prende por fora a peça. Então, aí faz um furo, usina o interno e tal, né? Depois, o que faz, professor? Aí você prende por dentro e faz o externo, né? Eu fabriquei muitas peças assim, né? No meu tempo aí de torneiro, tá? Na época que eu trabalhava
direto com o torno. Tudo bem, pessoal? Essa placa ela é muito útil, muito versátil, né? Tá? Pessoal, e as operações, né? Olha que legal. Pessoal, basicamente, aí nós vamos falar hoje sobre duas operações básicas do torno, tá? Então nós temos a operação de facear, certo? Essa é aquela operação base do torneiro, né? A primeira coisa que o torneiro aprende, né? Todo mundo, né, no torno aprende o que é? Facear, gerar uma superfície plana, tá? Olha lá, pessoal. Então, dessa forma, pessoal, com essa operação, a gente consegue gerar uma superfície plana na peça, né? Olha lá. A gente olhar essa peça aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Ó? Ela tem uma superfície plana, né? Olha que legal. Aqui é a operação de faceamento, é o que a gente vai fazer daqui um pouco, tá? Então a ferramenta vem aqui, ó. Às vezes tá tudo irregular, com a marca da serra, né? Você vem com a ferramenta e avança, né? De forma radial, né? Avançando a ferramenta no diâmetro dela, né? De forma radial, tá? E aí você vai gerando uma superfície plana na peça. Bem? E o torneamento externo, né, pessoal? Quando você quer fazer a usinagem do perfil da peça, tá? O desbaste, né? O torneamento cilindro, o torneamento externo, nós chamamos, certo? Olha lá. Então a gente vai gerar uma superfície circular, né, pessoal? Paralela, pode ser cônica, né? Hoje a gente vai fazer paralela, tudo bem? Olha lá. Pessoal, o anel graduado. Esse é um detalhe importante do torno. Olha lá, pessoal, o anel graduado, ele é fundamental na usinagem, certo? Então, é através dele que nós vamos poder ajustar a medida da nossa peça. Como que vai ficar o diâmetro da nossa peça, né? Quanto material a gente vai tirar? Quanto que eu tenho que tirar quando eu for fechar uma medida, for dar um acabamento? Né? Então é através do anel graduado, tá? Como que funciona o anel graduado, né, pessoal? Vocês devem ter visto lá em metrologia, certo? Lá no primeiro módulo, né? Tá? E aí vocês viram lá em metrologia que ele é bem parecido com o micrômetro, tá? Então lá vocês viram o seguinte: qual que é a precisão, né, ó, do anel graduado? Olha lá, ele se baseia no sistema de porca e parafuso. Então nós temos aqui, pessoal, ó, o fuso, certo? Bem, olha lá, pessoal, o passo da rosca desse fuso aqui, ó, tá vendo, ó? 5 milímetros, ó, certo? E aí eu vou ter uma série de graduações aqui. Vamos supor, se eu tiver um passo de 5 milímetros e eu tiver 50 divisões aqui, né, pessoal? 5 dividido por 50, eu vou ter que cada divisão vai valer 1/10 de milímetro. Tudo bem? Então eu tenho uma aproximação de 1/10 de milímetro. Tá? Ah, então é assim, professor? Eu vou dividir. Então, para saber a aproximação do anel graduado, eu divido então o passo do fuso, certo? Pelo número de divisões que eu tenho no anel graduado. Isso, é a mesma ideia do micrômetro, né? Então eu divido o passo do fuso micrométrico pelo número de divisões no tambor. No caso do torno, eu vou dividir o passo do fuso do carro, seja ele transversal ou superior, pelo número de divisões que eu tenho aqui, ó, no anel graduado. Tudo bem, pessoal? Olha lá. Nesse caso aqui, pessoal, ó, eu tenho um anel graduado, certo? Ele tem 60 divisões, tá? E o passo do fuso dessa máquina é de 6 milímetros, certo? E eu quero saber qual é a aproximação, qual é a precisão, quanto vale cada divisão, professor, desse anel graduado? Vamos calcular? Olha lá, pessoal. Então, como nós vimos, né, pessoal, para calcular a aproximação, basta dividirmos o passo do fuso micrométrico, tudo bem? Pelo número de divisões do anel graduado.
No exemplo, pessoal, que nós temos aqui, ó, tá? Neste exemplo, nós temos um anel graduado, né? Isso aqui é um anel graduado aqui, ó, tá gravado nele aqui. Ele é um anel graduado com 60 divisões. O passo do fuso do torno desse carro, né, é um carro transversal, tem 6 milímetros. Então, qual é a aproximação desse anel graduado, professor? Olá, pessoal. Vamos fazer a continha? Olha lá. Então, a aproximação, né, vai ser igual o passo do fuso micrométrico, que é 6 milímetros, dividido, pessoal, pelo número de divisões que nós temos no anel graduado, que no caso é 60 divisões. Então, a aproximação vai ser igual a quanto, professor? Pessoal, lá, 6 dividido por 60, nós vamos ter 0,1 milímetros por divisão, tá? Então, cada tracinho, pessoal, que nós tivermos aqui, ó, deixa o professor pegar uma canetinha aqui de outra cor, vou pegar a vermelha. Pessoal, ó, então, cada divisão que nós tivermos aqui, ó, ela vai equivaler aqui, ó, a 0,1 milímetros, tá? Então, professor, cada tracinho que eu for movimentando, eu ando 1/10? Muito bem, pessoal, isso mesmo. Se você andar 5 tracinhos, você anda 5/10. Se você andar 10 tracinhos, 10 vezes 1/10 dá 1 milímetro. 8 tracinhos é 8/10. 15 vai dar 1 milímetro, 1,5 milímetros, 1,5 milímetros. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Olha lá. Pessoal, agora, né, nós vamos executar as operações no torno, tá bem? Então a gente vai ligar a máquina, tá? Ela vai funcionar, né? Tá? Então, sempre que a gente estiver trabalhando no torno, né, pessoal, usar o óculos de segurança, tá bem? Não pode usar luva, tá? Não pode. Não pode usar também anéis, né, brincos, pulseiras, tá? Se tiver o cabelo comprido, tem que amarrar bem e colocar, né, a redinha, tá bom, pessoal? O torno, pessoal, ele é uma máquina, ela é perigosa, né, como todas as máquinas. Então, se nós não seguirmos perfeitamente, né, os processos, né, de segurança, todas as regras de segurança, a gente pode se acidentar. É difícil isso acontecer? Pode acontecer, professor? Sim, se você não tomar as devidas precauções, você pode se acidentar. E são acidentes graves, tá? Então, é uma máquina perigosa? Sim, se você não trabalhar assim como o automóvel. O automóvel, ele é perigoso? Sim, se você dirigir sem respeitar as regras de segurança, você pode causar um acidente. No torno, a mesma coisa, tá bem, pessoal? Então, óculos de segurança, sapato de segurança, tá, pessoal? Sempre observar também, né, ó, tá? O CA, né, do óculos e do sapato, que é o certificado de aprovação, tá? Verificar se o certificado de aprovação está válido, tá bom? Lembrando que é dever, né, pessoal, do empregador, né, manter, né, dar o EPI para o empregado, tá? Para o funcionário. E é dever do funcionário, né, pessoal, manter os seus EPIs, tá bem? E trabalhar com segurança, né, pessoal? Isso sempre em primeiro lugar, tá bem? Vamos agora para as operações na máquina? Olá, pessoal. Sempre que nós vamos iniciar, né, ó, o trabalho no torno, tá bem? Antes de tudo, tem que lubrificar a máquina, tá bem? Então, o professor vai mostrar aqui para vocês, ó. Primeira coisa, né, ó, a gente vai passar um olhinho aqui, ó, no barramento, ó, tá vendo?
Eu sempre costumo passar assim, ó, jogando um pouquinho para o lado, um pouco para o outro. Vou passar do outro lado também, ó, uma película de óleo no meio aqui também, tá vendo, ó, tá? Mesma coisa do outro lado, ó lá, tá vendo? E aí, nós movimentamos o carro, tá vendo, pessoal, ó, para poder fazer o quê? Para poder espalhar esse óleo, para que esse óleo, pessoal, ele possa penetrar, né, ó, tá? Dentro da guia da máquina, lubrificando, né, o barramento, ó, tá? Olha lá. Passei o olhinho aqui, ó. Avanço, certo, ó. Eu passei o olhinho aqui também, né, pessoal, ó. Nessa parte aqui de dentro, ó, tá? Agora eu vou soltar ele aqui, tá vendo, pessoal, ó? E eu movimento, né, ó, o carro, o cabeçote móvel do torno, tá vendo, pessoal, ó? Espalhando o óleo pelo barramento da máquina. Tudo bem? Tá? Professor, então essa operação a gente tem que fazer sempre, né? Antes de iniciar os trabalhos com a máquina. Pessoal, sempre, tá? Tem que sempre estar lubrificando o barramento. Tudo bem? Olá, pessoal. Então aqui nós temos a nossa placa de 3 castanhas, né, pessoal? A famosa placa de 3 castanhas, certo? Placa universal, tá bom? A placa de 3 castanhas, pessoal, ela é bem interessante, ó. Essa chave, pessoal, que nós temos aqui, ó, ela tem um dispositivo interessante, tá vendo? Ó? Que se você... ela é legal porque não tem como esquecer a chave na placa, tá vendo? Olha lá. Você soltou, ela sobe, ó, escapa. Se você deixar, ela cai, né? Isso é bem legal, bem interessante, tá? Esse dispositivo aqui, ó, tá? Então, encaixei aqui, pessoal, tá vendo? Essa peça aqui, ela é quadrada, tá vendo? Isso é muito comum nas placas. Uma placa, existe, né? Mas é mais difícil. Placa com esse encaixe sextavado, tá? Mas eu já vi, tá? Mas não é tão comum. Geralmente é quadrada, tá? Aqui é quadrado também, tá? Então, você vai encaixar a chave. E olha lá, pessoal, conforme eu vou girando, ó, eu vou fechar a castanha, tá vendo? Elas se movimentam de forma simultânea, pessoal, ó. E de forma sincronizada, tá vendo? Olha que legal. Fecha juntinhas, ó. Tá vendo? Ó? Elas fecham juntinhas, ó. E também, né, se a gente for aqui, ó, vai abrindo, né? Senhor, tem como tirar a castanha? Pessoal, se você for girando tudo aqui, tá? Você remove a castanha do torno, tá? Ó, o senhor vai abrir aqui, ó, tá? Se você for abrindo aqui tudo, você vai remover. Mais para frente, né, pessoal, nas aulas seguintes, a gente vai falar mais, né, sobre a placa e inclusive sobre as castanhas invertidas, tá, pessoal? E aí o professor vai explicar para vocês como que troca, tal, como que inverte a castanha, tá bom? Então, nas próximas aulas o professor vai mostrar isso aí, tá? Olha lá, pessoal, muito interessante também, e isso é muito comum nas máquinas de hoje, né? Ó, as máquinas para atender a NR12, que é a norma de segurança de máquinas e equipamentos, né? Ó, por exemplo, ó, aqui, ó, se eu apertar aqui, olha lá, soltar a emergência, ó, tem emergência, né? Ó, soltei a emergência. Se eu apertar o botão, ó, liguei o torno, tá? Olha lá, ó. Se eu levantar aqui, ó, olha lá, a máquina para, tá vendo? Se essa proteção estiver aberta, ó, eu não consigo ligar a máquina, ó. Tá vendo? Então a máquina só liga se eu tiver com essa proteção aqui, tá? Olha lá. Então é um dispositivo de segurança aí, 2, né? Nós temos já 2 dispositivos de segurança aí só olhando aqui para a placa do torno, tá bem? Vou desligar a máquina aqui. Tudo bem, pessoal? Sempre que eu vou mexer na placa, eu abro a proteção, tá? Para que não aconteça no acidente, pode até apertar a emergência, certo? Para não correr o risco da máquina ligar. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Agora, tá? O professor vai prender a peça aqui, ó, tá? Na placa, para a gente poder executar as operações que nós estávamos vendo na aula, né? Que era a operação, ó lá, monto a peça, tá vendo, pessoal? Eu abro a placa,
Ó lá, um pouquinho maior, ó, encaixei a peça, ó. Eu vou fechar, né, ó, tá? Pessoal, professor, e para apertar a peça no torno, tem procedimento? Pessoal, tem sim, tá bem? Ó, quando a gente vai prender a peça, tá? O braço, pessoal, ó, ele tem que estar esticado, tá bem, ó, tá? Braço esticado, ó, pessoal. Apertei, tá? Com movimento no ombro, tá? Então, é os ombros que se mexem, ó, tá? Apertou, apertou. Tem gente que aperta uma e acredita que, né, opa, já era, prendeu. Eu sempre costumo apertar as 3 castanhas, né, pessoal? Eu aperto os 3 para ter certeza que realmente está bem preso. Né? Até porque a gente não quer que a peça escape, tá? Da placa, que pode causar um acidente. Né? Tudo bem, pessoal? Então tem que prender direito, o senhor tem que prender bem. Pessoal, tem que fixar bem e com bastante atenção. Ok? Peça presa, certo? Já está presa aqui na placa, tudo bem? Professor, e agora? Para usinar precisa de ferramenta. Pessoal, muito bem. Tá? Pessoal, aqui, ó, nós temos, certo? Ó, nós vamos fixar uma ferramenta, que é a ferramenta de facear, tudo bem? Ó, que é essa aqui. Tá? E nós vamos fixar também essa outra ferramenta, que vai ser que a gente vai usar para desbastar. Tá vendo, pessoal? Ó, então, nós vamos ter de ferramenta de facear e a ferramenta de desbastar, tudo bem? Vamos montar essa ferramenta agora aqui? Olha lá, pessoal. O professor vai montar aqui então a ferramenta, certo? Ó, eu vou montar essa ferramentinha aqui, ó, tá bem? Nós vamos precisar dessa chave aqui, né, pessoal? Nós chamamos de chave T, tá? Essa chave, tá? Que a gente usa para poder, né, fixar aqui a ferramenta, ó, tá bom? Olha lá. Essa é a chave T, tá? Então, eu vou posicionar a ferramenta, tudo bem? Olha lá. Essas chapinhas aqui, pessoal, aqui é o seguinte, né, ó. Esse cara aqui, ó, ele é o suporte, tá? Essa pontinha aqui de aço rápido, tá? Essa é a ferramenta, tá bom? Então, olha lá, ó. Esse cara aqui, suporte. Esse aqui é o bits de aço rápido. Lembra que nós falamos sobre as ferramentas? O HSS, né? Bem, foi criado lá nos Estados Unidos, né? E essas chapinhas aqui, pessoal, são chapinha de aço para calçar a ferramenta. Para quê? Para que ela fique na altura desse cara aqui, ó. Porque esse cara aqui, pessoal, ele está exatamente no centro da placa, tá? No centro da placa onde a gente vai usinar. Então, se a ferramenta estiver alinhada com o centro do contraponta, vai estar no centro da placa. Tudo bem? Olha lá. Então, o que o professor faz aqui, né? Ó, o professor vai virar aqui para que a gente possa, para que vocês possam ver certinho, né? Ó, eu vou colocar aqui, ó, eu inverti, tá, pessoal? Geralmente eu não monto assim a ferramenta, tá? Mas eu vou colocar aqui para que vocês possam ver, ó. Eu vou montar a ferramenta aqui, ó, certo? No castelo, tá vendo que eu soltei aqui, ó, para girar o castelo, né, pessoal? Ó, vou abrir aqui o parafuso para eu poder prender, né, a peça, a ferramenta. Deixa eu dar mais um tombo aqui, ó. Eu dei mais um tombinho. Olha lá, pessoal. Eu vou colocar aqui a ferramenta, certo? Ó, bem. E eu vou encostar aqui agora os parafusos, ó. Posicionei a ferramenta, certo? Ó. Só encosto aqui, ó, o parafuso, né? Olha lá. Vou montar dois, né? Dois parafusos aqui, ó, certo? Ó. Então, fixei o primeiro e o segundo, certo? Esses dois aqui, ó. Agora, o professor vai verificar ali, pessoal, ó, se a ponta dela está alinhada com o centro, ó. Tá bem? Então, o que o professor faz agora aqui, ó? Ó lá, eu vou movimentar o carro, ó. Ó lá, pessoal. Deixa eu colocar ela mais aqui, né, ó, para poder pegar. Ó lá.
Ah, é. Espera aí que o professor vai fazer o contrário. O professor vai trazer esse cara aqui, ó, tá vendo? Para ficar melhor, para a gente poder enxergar legal, ó. Ó, deixa eu afastar aqui. Ó lá, pessoal. Agora a gente verifica aqui, né? Posso até vir pro carrinho superior, ó. E verificar se ela tá zeradinha aqui, ó, na ponta, tá vendo? Ó lá. Bem? Professor, se tiver alinhada, pessoal, se tá zeradinho, tá alinhado, né? Aí, agora, né, ó, eu vou só soltar um pouquinho aqui, só para ajustar, porque ela ficou um pouco torta aqui e tem que ficar bem alinhadinha, tá? O professor soltou um pouquinho. Agora, lá, eu venho aqui, ó, e eu aperto bem agora a ferramenta, tá vendo? Ó, com a chavinha T, tá? Ela tá aqui, ó, chavinha T, tá? Ó lá. Eu posicionei a ferramenta, tá? Deixa eu até trazer ela um pouquinho mais para trás, né? Aí tem que fazer um ajuste fino. O professor já vai virar o carro para vocês poderem ver, tá, o que o professor fez. Olha lá, vou apertar aqui agora, tá? Apertou. Apertei esses dois parafusos, né, pessoal? Ó lá, eu fixei a ferramenta, certo? Ó. Aqui, ó lá. Ela tá alinhada ali no centro, né, ó. Tá vendo? Ó lá. Ponta com ponta, tá vendo? Ó. Tranquilo, pessoal? Eu vou repetir a operação, tá, pessoal? Ó. Eu vou repetir a operação com essa ferramenta aqui agora, né? A ferramenta desbastar, tá? Então eu vou vir aqui, ó. O professor vai virar aqui para vocês poderem ver, tá? Ó lá. Eu vou montar aqui, ó, o calcinho, certo? Ó. E vou montar a ferramenta aqui. Deixa eu soltar aqui, né? Ó lá. Vou soltar o parafusinho aqui para poder encaixar ela, né? Ó lá. Posicionei aqui a ferramenta, ó. Certo? Tá os calcinhos também, todo mundo posicionado. Olha lá. Eu vou apertar, né, pessoal? Ó, os parafusos, tá? Ó. Vou só encostar, né? Não vou apertar agora, né? Primeiro eu vou conferir. Dei uma encostadinha, né? E olha lá, vou girar aqui, ó. Pra gente poder verificar, ó, se ela também tá no centro. Professor, tem que estar no centro? Pessoal, tem que estar tudo alinhadinho aqui as ferramentas, né, ó, tá? Olha lá, pessoal. Ponta com ponta, certo? Ó. Olha lá. Olha lá. Ponta com ponta aqui, né? Ó, tá? Certo? Tá alinhada. Fechou. Agora, ó. Vou voltar para cá, pessoal. Ó. Vou só afastar um pouquinho, né? Vou afastar um pouquinho aqui. Agora eu vou fixar porque eu não apertei. Eu só encostei, né? Ó. Agora eu venho com a chavinha T, ó. E dou aquela apertada na ferramenta. A ferramenta não pode ficar solta, né, pessoal? Então tem que vir, tem que apertar firme, né, professor? Tem que apertar firme. A gente não quer que a ferramenta escape durante a usinagem. Tudo bem, pessoal? Então, montamos a ferramenta, certo? Alinhado com ponta, tá? Agora, a gente vai executar a operação. Vamos facear e vamos fazer um torneamento, tá? Cilíndrico externo. Tranquilo? Pessoal, ó, então agora, montadas as ferramentas, certo? Peça presa na placa, tudo bem? Aqui é o seguinte, quando eu vou facear, pessoal, como o professor falou para vocês, ó, nós temos que inclinar aqui, ó, levemente, né? Ó, vou soltar aqui. Ó, eu tenho que inclinar levemente a ferramenta, tá? Ó lá. Professor, mais ou menos quanto? Pessoal, mais ou menos uns 5 graus, tá vendo? Quando a gente olha aqui, eu inclino mais ou menos uns 5 milímetros aqui, ó, desloco mais ou menos 5 milímetros o castelo aqui do torno, tá? Que é aqueles 5 graus que a gente viu lá na imagem, né, no PowerPoint, tá? Então tem que levemente inclinar, ela não pode ficar reta, senão vai lamber toda a borda da ferramenta, tá? Inclinei aqui agora, ó, o castelo, tudo bem? Agora eu consigo, né, ó,
Ó lá, apertei aqui, certo? Ó, castelo, confere, né, pessoal, para não mexer o castelo, muito bem, tá? Ó lá, preso aqui o castelo, tá tudo certo, né, tá? Ó lá, pessoal, vou aproximar a ferramenta, tá, da peça, certo? Agora, né, eu vou ligar o nosso torno aqui, certo? Ó, vou soltar a emergência que estava acionado, né, o professor deixou ligado, tá? Para poder fazer todo o trabalho com a máquina, né? Agora eu vou ligar o torno, ó, tá? Pessoal, a placa, ela está girando nesse sentido, tá vendo? Ó? Tá girando assim. Professor, contrário do relógio, né? Pessoal, contrário de relógio para nós, né? Para o operador. Mas o que vale é a direção da máquina. E ela está olhando na direção contrária. E para a máquina, o sentido é horário, tudo bem? Então, a gente sempre vai deixar, né, 99% do turno convencional a gente trabalha com a placa girando no sentido horário, tudo bem? Que para o operador é anti-horário, né? Pessoal, agora eu vou aproximar a ferramenta, ó, tudo bem? Certo? Vou triscar na face da peça, ó. Olha lá, pessoal, triscou, tá vendo, ó? Olha o cavaquinho aqui, né, ó. Pessoal, olha o cavaquinho aqui, ó, na ponta da ferramenta, tá vendo, ó? Triscou. Triscou, pessoal. Aqui, ó, depois nós vamos falar mais sobre ele, mas eu vou zerar o anel graduado aqui para eu poder ajustar quantos milímetros eu quero tirar, tá? Olha lá, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Eu vou zerar esse anel graduado aqui, tá? Olha lá. Vou zerar ele, certo? Bem? Agora, ó, eu vou avançar aqui, pessoal, ó, uma quantidade, né, ó, de milímetros, certo? De décimos, né, ó. Tá? Bem? E vou facear a peça, olha lá, ó. Vou entrar faceando, ó. Tudo bem? Olha lá. E aí eu vou avançando aqui, pessoal, a ferramenta, ó, sobre a peça, ó. Olha lá, pessoal, ó. Aqui, ó, eu vou girando o carro transversal, ó, e vou avançando a ferramenta sobre a peça, ó. Tudo bem? Olha lá, voltei. Vou tirar mais uma quantidade de milímetros, ó. Vou dar o avanço aqui, ó. Ó, avancei mais 4 décimos aqui. E aí eu vou avançar aqui, pessoal, ó, manualmente, ó. Eu vou girando, conforme eu vou girando, a ferramenta avança sobre a peça, ó, removendo o material aqui, né, ó, olha lá, ó. Olha lá, pessoal. Vou avançando. Agora eu vou voltar, eu vou afastar a ferramenta, ó. Vou tirar a ferramenta de próximo da peça. Tudo bem? Olha lá, pessoal. Esse é o faceamento, tá? Então a gente gerou aqui, né, ó. Vou abrir aqui a tampa, ó. Então a gente gerou aqui na nossa peça, ó, uma superfície plana, tá? Então facear é isso, gerar uma superfície plana, né, na face da peça. Tá bem? O nome já vem, né? Já diz, né? Facear, né? Gerar uma face, né? Uma face plana. Tudo bem? Pessoal, ó, então o professor faceou, certo? Vou abaixar a tampa, ó. Tudo bem? Agora vou soltar aqui, né? Ó, soltei o castelo. Clé, 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 clé. Vamos trocar a ferramenta, ó. Agora a ferramenta de desbastar, né? Ó. Tudo bem? Agora, pessoal, ó. Quando eu vou desbastar, pessoal, primeiro, né, então, vou ligar o torno, tá bem? Pessoal, ó, agora vou posicionar a ferramenta aqui, certo, ó. Vou triscar a ferramenta, pessoal, ó, no diâmetro da peça, ó. Tá vendo o cavaquinho ali, né, ó? Deu pra ver o cavaquinho, triscou, tá? Professor, e agora? Pessoal, vou afastar a ferramenta aqui, ó. Tirei. Agora, pessoal, ó,
eu vou zerar o anel graduado aqui do torno, ó. Tá vendo que ele tem uma marquinha aqui, pessoal? Essa marquinha é a marquinha de referência dele, tá vendo, ó? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou girar o anel graduado, ó. Até encostar aqui, ó. Para ficar 0 com 0, tá vendo, ó? Tudo bem? Pessoal, esse anel graduado, cada volta completa dele, tá? Ele avança 4 milímetros, que é o passo do fuso aqui, ó, tá? Desse torno. Professor, então cada volta é 4 milímetros? Isso. E é o seguinte, ele tem aqui, pessoal, ó, 80 divisões. Então, se eu dividir 4 milímetros por 80 divisões, nós chegamos a uma aproximação de 5 centésimos do anel graduado. Então, cada divisão que eu avanço aqui, ó, é 5 centésimos, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50 centésimos, ou seja, como está escrito aqui, ó, 0,5 milímetros. Então, 0,5, ó, 1 milímetro, ó, tá? 1,5 milímetro, 2 milímetros. Então, eu avancei a ferramenta, pessoal, 2 milímetros aqui, ó, no anel graduado do torno, tá bem? Agora, pessoal, ó, eu vou avançar a ferramenta, ó, contra a peça, tá vendo, ó? Observe, pessoal, ó, a remoção do cavaco ali, né, ó? Tá vendo, ó? E, ó, conforme a gente vai avançando, ó, a gente vai removendo o material, ó, executando aí um rebaixo na peça, tá vendo, ó? Ó que legal, pessoal, ó. E aí eu volto, ó, tudo bem? Certo? Ó, ó lá o cavaco, tirei, né, pessoal, ó. Senhor, vamos tirar mais 2 milímetros? Ó lá. Se eu quero tirar mais 2 milímetros, pessoal, ó, então eu vou tirar, ó, meio, eu tava em 2, ó. 2 até 3 foi 1. 3,5, ó, 1,5. Quando chega em 4 milímetros, zera novamente o anel graduado, tá vendo, ó? Certo? Tá? Ou seja, então eu dei o passo completo, zerou de novo. Agora eu tirei mais 2, certo? Ó lá, vou usinar mais 2 milímetros no rebaixo, ó. Ó lá. E vou avançar a ferramenta, pessoal, ó, contra a peça, ó. Ó lá. Aqueles movimentos, né, pessoal, que a gente estava falando, né, ó. Então a gente tem o movimento de rotação da peça, a profundidade de corte que nós acabamos de acionar aqui, né, pessoal, no anel graduado, mais o avanço da ferramenta. Olha lá, ó. Então, são os 3 movimentos básicos para que haja, né, a usinagem de uma peça. Tá bem? E vou desligar o torno. Olha lá. E aqui usinamos aí, pessoal, o rebaixo aqui na nossa peça, certo? Ó, tá? Olha lá, o professor vai pegar um paquímetro para poder medir. Olha lá, não tem uma medida, certo, pessoal? Mas olha lá, para a gente conferir, né, a medição, tá vendo? Ó? Olha lá, pessoal, 21 milímetros e 21 milímetros e 3 décimos, né? Como eu tirei 4 milímetros,
né? Como o professor tirou 4 milímetros, ela tinha 25,4, né? Saiu 4,1 aí, né? Tinha 25, né? Tá com 21. Né? Tudo bem? E aí fizemos uma usinagem externa, tá bom? Na próxima aula, pessoal, o professor vai mostrar para vocês aí, né? A gente vai fazer, nós vamos pegar uma peça, vamos planejar a usinagem dessa peça, tudo bem? Vamos fazer as operações, tá? Os passo a passo aí para a gente poder fabricar a peça e vamos também fabricar a peça. O professor vai dar as demonstrações e tal. E aí a gente vai poder conhecer melhor, né, pessoal? Ó, o anel graduado do carro superior, tá? Ó, nesse caso aqui, ó, esse anel graduado, cada volta completa dele, pessoal, ó, dá 2 milímetros, ó. E ele tem aqui, ó, tá? Uma quantidade de visões, ó lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, tá? E 50, 100. Ele tem 100 divisões aqui, pessoal. E o passo da rosca é 2 milímetros. Então, por isso que aqui está marcando aqui, né? Ó, a gente vê uma resolução, uma aproximação de 2 centésimos. Se a gente dividir 2 milímetros por 100, dá 2 centésimos. Então, cada tracinho aqui, ó, pessoal, é 2 centésimos que eu avanço a ferramenta, por exemplo, fazendo um faceamento. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, vamos para a conclusão agora? Olá, pessoal! Então, na aula de hoje, nós podemos conhecer melhor o torno, certo? Nós conhecemos o torno universal, conhecemos as principais operações, né, pessoal, que nós podemos realizar com o torno. Nós fizemos os cálculos dos anéis graduados, conhecemos, né, o anel graduado do nosso torno, verificamos como fazer a montagem da ferramenta, por que tem que montar na altura, tudo bem? Certo? Conhecemos o torno, o barramento, o carro transversal, tudo bem? Pessoal, façam os exercícios, tá bem? Boa aula e bons estudos!